Oi, pessoal. Pensa só numa história. Um líder que é aclamado por uma multidão assim em êxtase. E de repente, essas mesmas pessoas viram as costas e vão embora. Hoje, a gente vai mergulhar numa passagem que fala muito sobre liderança e sobre a grande diferença entre o que as pessoas acham que querem e o que elas realmente precisam. Imagina a cena. O clima é de euforia total. Um milagre incrível acabou de acontecer, a fome de milhares de pessoas foi saciada. Para aquela multidão, não tinha dúvida, ele era o rei com que sempre sonharam. O problema é que quando esse líder revela o verdadeiro plano de governo dele, o entusiasmo vira uma baita decepção. Vamos entender o porquê disso. Então, para a gente entender como tudo aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho. Tudo começa logo depois daquele famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes. A atmosfera ali era de puro assombro, sabe? De alegria. E que multidão, hein? Não era um grupo qualquer, não. Ali tinha de tudo: peregrinos, gente do lugar, mercadores vindos da Idumeia, negociantes da Síria, até soldados romanos e cameleiros do deserto. Pessoas de todas as classes, de todas as origens, mas todas unidas por um único sentimento: a esperança de que, finalmente, tinham encontrado o libertador que tanto esperavam. No meio dessa empolgação toda, uma figura se destaca para dar voz ao que todo mundo estava sentindo. O nome dele é Malebel, um oficial importante de Jerusalém. Para ele e para a multidão, aquele homem não era só um profeta, era um rei, um restaurador político. Ele verbaliza a expectativa de todo mundo. E é exatamente aqui que a história dá uma virada daquelas. Malibel, se sentindo porta-voz da galera, chega perto de Jesus para saber afinal qual ia ser o programa de governo desse novo reino tão esperado. A primeira pergunta dele já entrega o que ele e todo mundo ali estava pensando. Ele quer saber qual vai ser o papel da elite, dos melhores, nesse novo sistema. A expectativa era óbvia, né? Eles iam governar, comandar, estar no topo da pirâmide. A resposta, nossa, é curta, direta e vira tudo de cabeça para baixo. A função dos melhores não é se dar bem, mas sim levantar quem está por baixo. Só essa frase já começa a desmontar tudo que Malebel e a multidão sonhavam em ouvir. E essa lógica se desdobra numa hierarquia completamente diferente. Não é uma hierarquia de poder, entende? É uma de responsabilidade. Os mais inteligentes têm o dever de ensinar. Os bons, ajudar a transformar os maus. E os ricos, a função deles é amparar os pobres. É uma inversão total da pirâmide de poder que a gente conhece. Aí o clima começa a pesar. O programa que está sendo apresentado não tem absolutamente nada a ver com a revolução política, com o poder militar que a multidão tanto queria. A realidade está batendo de frente com a expectativa, e o choque é violento. Malebel, agora visivelmente alarmado, desapontado mesmo, faz a pergunta que resume toda a sua incredulidade. Ele lista os pilares de qualquer reino aqui da Terra: palácios, exércitos, prisões, impostos, e pergunta, quase sem acreditar, se esse novo reino vai mesmo abrir mão de tudo isso. A resposta é um sim, que deve ter soado como uma bomba. E não cara por aí. O que vai substituir essas estruturas de poder não é outra estrutura, mas um conjunto de valores. O reino não ia ser construído com tijolo e espada, mas com renúncia, com serviço, com humildade e, acima de tudo, com amor. E aqui, o abismo entre as duas visões fica cristalino. De um lado, o que a multidão queria, um reino de poder, de controle, de riqueza. Do outro, o que foi proposto, um reino de serviço, de responsabilidade pessoal e de amor. Eram dois projetos que simplesmente não podiam coexistir. Com essa diferença toda escancarada, a esperança da multidão vira o quê? Uma decepção gigantesca. Aquele sonho de um reino poderoso, glorioso, desmorona bem ali, na frente deles. E aí a gente chega no ponto de virada. Malebel, o mesmo cara que minutos antes já aclamava Jesus como rei, agora tem o rosto transformado. O texto diz uma terrível máscara de sarcasmo. O respeito some. Ele simplesmente vira as costas e abandona o projeto. E ele não vai embora sozinho. Centenas de outras pessoas, descritas como bem situadas na vida, ou seja, a elite, os que estavam confortáveis, aqueles que teriam muito a perder em um reino de renúncia, vão atrás dele. A admiração vira zombaria, vira insulto. A história nos dá, então, uma análise que é nossa, muito afiada sobre a natureza humana.
Aquele milagre todo que matou a fome de todo mundo foi esquecido rapidinho. A conclusão é forte. A gratidão e a memória não parecem funcionar muito bem quando o estômago está cheio e a vida está confortável. Mas e depois que os poderosos e os satisfeitos foram embora, quem é que ficou? A resposta para essa pergunta revela a verdadeira essência e, digamos, o público-alvo daquele programa de governo. Olha só quem ficou. Ficaram exatamente aqueles que não tinham nada a perder nesse mundo. Os doentes, os marginalizados, os pobres, os aflitos. Para eles, um reino baseado em serviço, em humildade e em amparo não era uma decepção. Pelo contrário, era a única esperança que eles tinham. A mensagem encontrou quem mais precisava dela. E no fim das contas, essa história deixa a gente com uma questão que nunca sai de moda, né? Que fala sobre a essência da liderança. Um líder de verdade deve oferecer o que as pessoas querem, mesmo que seja algo superficial, ou deve oferecer o que elas realmente precisam, mesmo que a verdade seja dura de ouvir? A reflexão fica no ar.